você só atrapalha a nossa vida. Essas palavras caíram sobre mim como um tapa aberto, frio, preciso. Meu filho olhou para mim com os olhos que um dia me pareciam tão cheios de ternura e disse: Mãe, talvez seja melhor você se afastar um pouco. Naquele instante, senti como se meu coração tivesse sido rasgado ao meio, não pela dor física, mas por uma humilhação que ninguém deveria conhecer, vindo de quem você criou com as próprias mãos. Eu falo com a voz trêmula de quem ainda carrega as marcas daquela noite, mas também com a mesma voz que por décadas embalou choros, costurou sonhos e pagou boletos com o suor do próprio corpo. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo. Eu preciso que alguém me ouça, porque naquela hora, além do Bácio, nasceu um medo profundo de não ser mais necessária. Sempre fui uma mulher de coragem modesta. Criei meu filho sozinha. Vendi comida na rua para garantir que ele estudasse. Deixei de comprar remédios para poupar no mês em que a escola precisava de material. Fiz escolhas que pareceram pequenas naquela época, mas que construíram a base da vida que ele tem hoje. Eu me doei tanto que muitas vezes escondi minha própria fome para que ele tivesse um pão quente no café da manhã. E por isso, naquele momento em que ele disse para eu me afastar, a humilhação foi dupla. Menos era como se tudo aquilo que fizera fosse transformado em nada, como se meu lugar fosse apenas o de uma sombra inconveniente. Sofri calada. Chorei de madrugada, quando a casa ficava em silêncio e a lembrança do cheiro do jantar ainda pairava no ar. Pensei nos sacrifícios silenciosos, noites sem sono, o lucro apertado da venda de salgados, que mal dava para comprar um remédio, a esperança diária de que ele conseguisse uma vida melhor. Eu imaginava que, ao vê-lo trocar de nome de solteiro para marido exemplar, eu sentiria orgulho e alívio. Em vez disso, senti uma dor que mordia a alma, uma sensação de inutilidade que corroía cada memória boa, cada festa de aniversário improvisada que eu havia feito com um pouco que tinha. Fui criada num tempo em que palavra de mulher valia menos que o silêncio. Cresci entre panelas e sacrifício. Aprendi cedo que o amor, quando é de verdade, se prova em pequenos gestos repetidos todos os dias. Quando meu filho nasceu, senti que tudo aquilo que eu tinha sofrido ganhava sentido. Eu era mãe, provedora, porto, e jurei para mim mesma que nada, nem mesmo a pior das tempestades, tiraria dele o que eu podia dar: cuidado, presença, dignidade. Por isso te peço, N4 ou B, tente ver além da imagem da mãe que atrapalha. Veja a mulher que, com as unhas cravadas no tempo, costurou oportunidades onde parecia não haver nada. Bem de salgados acordei antes do sol, enfrentei chuva e escassez para que ele tivesse livro na mão e futuro. Mais do que dinheiro, eu lhe dei exemplo de força. Mais do que alimento, dei noites de leitura em voz alta, sonhos riscados num caderno velho. Sonhei que veria meu filho andar tranquilo pela vida, construir seu lar e, talvez, me estender a mão em gestos de gratidão. Mas sonhos, às vezes, são quebrados por verdades que não conseguimos controlar. Tenho fragilidades, não sou feita de ferro. A solidão me visitou muitas vezes e a insegurança me fez perguntar se fiz as escolhas certas. Fui, às vezes, invasiva nas tentativas de ajudar porque tinha medo do que poderia acontecer se eu não estivesse por perto. Aquele medo me empurrou para dentro de situações que, olhando agora, parecem excessivas. Coloquei minha felicidade em segundo plano tantas vezes que perdi a medida do meu próprio espaço. E quando decidi ir viver com eles por um tempo, a intenção era só uma: cuidar do bebê, dar suporte prático, aliviar a exaustão dos dois. Achei que minha presença seria um fio de segurança, uma mão amiga para momentos inevitáveis da maternidade. Ao mesmo tempo, havia sonhos que não contei para ninguém. Sonhos pequenos e teimosos. Aprender a bordar de verdade, passar umas férias sem vender nada, ter um jantar de aniversário em que eu pudesse escolher o prato sem pensar no custo. Guardava esses desejos como quem guarda moedas num cofrinho transparente. Esperava o dia de Quebralô e ver as moedas virarem possibilidades.
Esses sonhos, por serem simples, eram também minha força secreta. Lembravam-me de que eu existia para além do papel de mãe. Mas havia um contraste brutal, crescendo em silêncio. De um lado, eu menos a mulher que se afundava em trabalho para sustentar um filho. Do outro, a nova família dele, com suas regras, seus modos e, sobretudo, com suas expectativas de que o passado ficasse no seu devido lugar, reservado, silencioso, invisível. A esposa dele trazia consigo um padrão de vida diferente, modos mais alinhados a uma visão de casa, onde tudo precisava parecer perfeito. E, para ela, eu representava exatamente o oposto disso. Aos poucos, atitudes sutis se transformaram em sinais explícitos de exclusão, olhares de reprovação, delicadezas que cheiravam a reprovação, convites que não vinham mais. Os sacrifícios que eu fiz foram invisíveis para quem recebia o benefício direto. Para eles, a paz era a prioridade. Para mim, a paz vinha sempre condicionada à minha invisibilidade. Sentia-me deslocada, como se minha história não coubesse mais naquele lar, como se os anos de dedicação tivessem sido arquivados num lugar que não se visitava. Isso doeu tanto que me pegava. À noite, lembrando do rosto dele bebê, das primeiras palavras, e não reconhecia o homem que agora me pedira, com descaso, para me afastar. A casa onde entrei com a mala, apertando o corpo, parecia a mesma por fora, mas por dentro já tinha outra dona, a esposa do meu filho, com seu riso fácil e cabelo sempre impecável. Tinha a habilidade de transformar qualquer bondade minha em motivo de incômodo. No começo, eram pequenas farpas, um comentário sobre a cortina que não combinava, uma observação sobre a limpeza que soava como acusação. Com o tempo, essas farpas se transformaram em lâminas. Cada gesto meu era interpretado como invasão. Cada conselho, quando eu me atrevia a dar, era recebido como crítica venenosa. Eu sentia o gosto do sal nas lágrimas, quando em silêncio recolhia uma louça que ela alegava não ser da nossa casa. Não me leve a mal, ela sabia se portar em público. Sorria em festas, elogiava vizinhos, postava fotos de família onde tudo parecia perfeito. Foi essa capacidade de ser adorável sob as luzes que me deixou vulnerável. O mundo aplaudia o que eu via apenas como fachada. Perto dos amigos do trabalho, do prédio, ela era modelo de paciência. Em casa, eu era a intrusa que insistia em ocupar espaços que não lhe cabiam. Era cruel ver como uma mulher que aparentava carinho na rua, em casa costurava desprezo com paciência e precisão. Havia uma habilidade particular dela para minar minha autoridade sem levantar a voz. Substituía minhas receitas de comida por versões mais leves Abissar delegava tarefas ao meu redor, como quem distribui favores, e depois reclamava de minha presença. Aos poucos, essa postura começou a moldar meu filho. Vi nele uma hesitação nova, uma preocupação em não contrariar a mulher que ajeitava a vida deles como se montasse um catálogo. O homem que eu havia criado passou a medir suas palavras diante dela, a escolher o silêncio quando eu precisava de defesa. Os pequenos incômodos viraram estratégias. Ela começou a controlar rotinas, a ditar horários, a traçar um mapa de quem podia ou não entrar nas decisões dos filhos. Quando eu tentava explicar algo sobre o bebê, um remédio, um horário de alimentação, ela respondia com um sorriso falso e uma frase que me atravessava. Obrigada. Mãe, mas estamos lidando com isso. A dor aumentava porque minha ajuda era invisível. Minha experiência desvalorizada. E quando eu insistia, chamando a atenção para detalhes que me pareciam cruciais, ela transformava minha preocupação em drama exagerado, pintando-me como avó intrometida. Mas havia mais do que simples controle do espaço doméstico. Lembro-me, com nitidez, de uma noite em que encontrei um extrato de conta esquecido sobre a mesa da sala. Uma conta que não batia com as explicações que a nora dava sobre gastos do lar. Não era apenas que ela ditava regras. Parecia haver um jogo de interesses, algo que envolvia dinheiro e decisões que afetavam a estabilidade da casa. Quando eu questionei, ela sorriu com desdém e explicou com voz mansa que assuntos financeiros eram delicados e que eu deveria confiar nas decisões do casal. A confiança, naquele momento, não me foi dada, foi exigida.
Ao mesmo tempo, havia sinais menores, quase imperceptíveis, que insinuavam uma traição. Mensagens apagadas às pressas no celular que ela deixava ligado na mesa, ligações atendidas com a voz mais baixa, quando eu entrava na cozinha. Ele, meu filho, parecia não perceber porque estava sempre cansado, sobrecarregado com o trabalho e as novas responsabilidades. Ou talvez não quisesse ver. Porque aceitar aquilo implicaria admitir que a mulher que ele escolhera para construir uma família podia estar tecendo uma teia que o afastaria da raiz menos de mim. E havia também a figura do colega de trabalho, um homem sempre presente nas histórias contadas, com risos e olhares cúmplices. Nas conversas, ela citava o nome dele como quem comenta sobre o tempo. Às vezes, quando eu escutava, meu estômago se contraía. Não tinha provas claras ainda, só um amontoado de indícios que juntos formavam um quadro inquietante. O que mais me inquietava era a facilidade com que ela transformava minha inquietude em drama exagerado para as visitas, fazendo-me parecer paranoica, ciumenta, incapaz de aceitar mudanças. O público, sempre pronto a julgar, tinha ali um enredo simples, a jovem esposa invadida pela matriarca intrometida. Para eles, eu era intrusa. Para mim, era como se me engolisse uma sombra que apagava anos de entrega. Vi, em algumas conversas com vizinhos, que a imagem dela era construída com esmero e que minha presença só atrapalhava essa construção. Vi olhares que antes eram de respeito transformar-me-sei em uma curiosidade que chegava à crueldade. Cochichos, trocas de olhares, silêncios que denunciavam julgamentos. Isso ardia mais que qualquer insulto direto. A raiva do público por ela não nasceu do nada. Eu comecei a notar nítidos gestos de desdém que deveriam ter me chocado, mas que, por estarem encobertos por sorrisos, exigiam que eu os desvendasse nos pequenos detalhes. A forma como ela empurrava o carrinho de bebê para longe quando eu me aproximava. A escolha das roupas para o neto que excluía qualquer lembrança minha. A decisão de decorar o quarto sem sequer me consultar. Cada escolha parecia um recado. Este espaço é nosso e você não combina. A humilhação que sentia em cada um desses momentos inflou um ódio contido, não por vingança, mas por justiça. Levantei-me mais de uma vez para confrontar e cada vez ela tinha uma resposta pronta. Um argumento que me colocava numa posição desequilibrada. Usava palavras que manipulavam a cena, que transformavam minha indignação em algo egoísta. Quando cheguei a questionar meu filho sobre o que via, ele se esquivou. Não é hora de brigas, mãe. Esse silêncio dele foi a lâmina mais profunda. Eu precisava de provas, de algo que fosse incontestável. Porque a manipulação dela crescia em sombra. E eu sabia que a próxima fase não seria apenas sobre desconforto. Havia em jogo dinheiro, reputação e segredos capazes de destruir o que eu mais amava. Aquele objeto que encontrei no chão parecia, a princípio, irrelevante, um envelope sem remetente, amassado, esquecido talvez por alguma pressa, mas quando o peguei, senti o peso de algo que não se resolve com desculpas. O papel tinha um cheiro de café e de perfume barato, uma mistura que, por algum motivo, me fez lembrar das conversas que eu ouvira da cozinha, dos risos abafados que cessavam quando eu entrava. Abri o envelope com as mãos que já tremiam por hábito, não por medo, e encontrei ali um conjunto de papéis organizados com uma precisão fria. Recibos, bilhetes, extratos bancários marcados com anotações à caneta e uma folha que parecia um contrato assinado com nome e data. O ar da sala ficou denso. O silêncio se fez tão pesado que pude ouvir meu próprio coração, simples e insistente. Não vou te enganar, senti um misto de triunfo e pavor. Aquela prova tão pequena quanto uma ficha de telefone era a primeira fresta por onde a verdade começava a entrar. Li sem respirar. Havia transferências regulares para uma conta que não era do meu filho. Carregavam descrições sutis,
ajuda, emprestado, reembolso, mas os valores e a frequência mostravam um padrão que não batia com a narrativa de ajuda eventual. Havia notas de hotéis, em datas em que minha nora dizia trabalhar até tarde. Havia mensagens trocadas com um número salvo apenas como iniciais e, em algumas páginas, a letra dela riscando nomes como quem apaga vestígios. Enquanto folheava, senti o tempo comprimir. Memórias de pequenos incômodos se alinhavam como dominós para formar um desenho coerente. Lembrei das passagens de avião que sumiram da gaveta, do extrato que eu virei sem perceber em cima da mesa, das explicações vagas. E então, mais adiante no envelope, uma cópia de um contrato, uma procuração, que dava a ela a administração de contas conjuntas e poderes para decidir, em nome do casal, em situações de ausência temporária. A assinatura parecia a dela, e a data coincidia com o período em que meu filho estivera sobrecarregado no trabalho. Era uma linha legal, fria, que transformava decisões práticas em controle absoluto. Senti um nó na garganta ao perceber que não era apenas desconfiança. Havia legalidade guardada, uma arma íntima sob o tecido da convivência. Não parei por ali. Meu instinto me empurrou a entrar no quarto do neto, enquanto a casa parecia descansar de sua máscara. Havia um caderno infantil entre brinquedos, e dentro, um bilhete dobrado com um recadinho apressado. Nome, endereço, um número de celular e, por trás, uma lista de despesas extras que incluía valores astronômicos para babás, presentes, jantares de trabalho e um detalhe que piscou como sinal vermelho, um nome repetido em notas de hotel. A cada página que eu virava, a sensação se tornava mais clara. Aquilo não era só uma relação paralela, era uma rede de interesses que usava meu filho como garantia. A ideia de que alguém poderia manipular emocionalmente e, ao mesmo tempo, agir financeiramente como quem ajusta contas, me deixou com a impressão de que o chão sob meus pés tinha cedido. Fiquei ali, sentada no chão, com o papel entre as mãos, e por alguns minutos pensei em queimar tudo. A tentação de silenciar a dor com fogo passou pela minha cabeça, menos destruir. Que revelava, que eu não queria enfrentar. Mas a mãe em mim sabia que destruir provas seria trair o princípio mais simples que sempre ensinei. Verdade, por mais amarga, merece ser conhecida. E se eu estava ali, era porque ainda havia algo maior em jogo do que o orgulho ferido. Havia a segurança do meu neto, meu filho e a integridade de uma história que eu não podia deixar ser deturpada. Escolhi fotografar cada folha com um celular antigo que tinha no bolso. Menos as imagens, seria o meu arquivo, uma lembrança insubstituível caso alguém tentasse esconder as evidências. E então, vasculhando ainda mais, encontrei algo que me fez sentir como se tivesse descido uma escada até uma câmara secreta da vida deles. Fotos! Não eram fotos sensíveis apenas pelo conteúdo. Eram registros de momentos íntimos entre ela e o tal colega de trabalho, sorrisos cúmplices, encontros no carro, registros de jantares em locais onde, segundo a agenda oficial, ela estaria trabalhando. As imagens tinham a naturalidade de quem não imagina que alguém as descobrirá, e isso era mais devastador. Entre as fotografias, encontrei também uma sequência de mensagens em que havia menções a um plano, palavras que pareciam combinar ausências e justificativas, e um arquivo de áudio apagado, mas cujo título indicava uma conversa que deveria ter permanecido privada. Era como se eu tivesse tropeçado em cenas de um filme que nunca quis assistir, cenas em que meu filho era apenas um coadjuvante de uma narrativa construída por outro. A partir dali a cabeça girou em cálculos. Pensei em falar imediatamente, em me confrontar, em rasgar tudo e exigir explicações. Mas a prudência, que ao longo da vida me salvou de muitos deslizes, falou mais alto. Havia que se agir com método. Se eu expulsasse a verdade em forma de acusação precipitada, ela poderia responder com a mesma habilidade que usara até então, menos com sorrires, meias-verdades e manipulação pública. Eu precisava de algo inquestionável, uma peça que não se dissolvesse com versões, uma carta autêntica, um registro de transferência bancária que comprovasse a realidade ou, melhor ainda, alguém que admitisse o que eu
Agora suspeitava. Por isso comecei a montar um plano silencioso, registrar tudo, conversar com o advogado discretamente, buscar testemunhas que pudessem confirmar horários e pequenas ações. Mas, acima de tudo, precisava proteger meu neto. Aquela criança que só conhecia amor em suas formas mais puras não podia pagar o preço de jogos de adultos. A ideia de que alguém poderia usá-lo como moeda de troca me deixou com uma raiva que não era apenas sentimento, era combustível para agir com coragem e inteligência. Passei os dias seguintes como quem prepara uma panela em fogo baixo, atenção constante, mexendo sem pressa, cuidando para que nada transbordasse. Não era hora de agir por impulso. Era hora de transformar dor em estratégia, humilhação em ação calculada. Minha primeira atitude foi procurar quem podia me orientar sem espalhar medo. Falei com uma advogada indicada por uma vizinha de longa data, uma mulher de fala mansa e olhar cortante, que ouviu meu relato como quem anota um mapa de guerra. Ela não me prometeu milagres, só me deu ferramentas, como preservar documentos, como solicitar cópias de extratos bancários, que tipo de testemunha seria relevante e, sobretudo, como proteger meu neto enquanto eu reunia as provas. Saí daquele escritório com um protocolo na mão e uma calma nova no peito. Quem viveu muito aprende que a calma é uma arma. Enquanto isso, reorganizei meus dias. Deixei a panela de salgados por algumas semanas, não por desistência, mas para concentrar minha energia. Voltei a escrever num caderno aquilo que antes anotava mentalmente. Datas, horários, frases que soavam significativas. Cada item virou um ponto de contato. Dia X menos mensagem apagada. Dia Y menos conta transferida. Dia Z, encontro em restaurante, transformei sensação em fato, emoção em rastro verificável. E quando a emoção vira rastro, ela pode ser confrontada com linguagem clara, com provas que não se dissolvem na boca de quem manipula. Procurei aliados discretos. Chamei a vizinha que sempre passeava com um cachorro pela manhã e que percebia as chegadas e partidas do tal colega de trabalho. Conversando com ela, descobri detalhes que eu mesma não havia notado. Horários, carros, vozes. Ela aceitou dar um depoimento caso fosse necessário. Falei com a antiga colega de trabalho do meu filho, aquela que o ajudou nos primeiros empregos e que me tratava com carinho. Sua palavra valia mais que a minha perante alguns familiares. Pediu para observar o comportamento do casal e, se visse algo fora do comum, me avisaria. Reativei também uma amizade de juventude, um homem simples, agora aposentado, que vira e mexe me chamava para tomar café. Ele, sem grandes formalidades, ofereceu suporte moral e a disponibilidade para testemunhar atitudes que agora se tornavam relevantes. Ao mesmo tempo, cuidei de mim. Uma mulher que foi moldada pela vida sabe que a aparência não é vaidade, é linguagem. Não tratei isso como disfarce, e sim como devolução de dignidade. Comprei um vestido simples, limpo, que me fazia sentir ereta. Cortei o cabelo numa amiga cabeleireira e aprendi a colocar um batom que não gritava, mas declarava presença. Essas pequenas transformações tinham um efeito profundo. Quando me olhava no espelho, já não via apenas a mãe ferida, via uma mulher com propósito. Aquela confiança silenciosa seria necessária no momento em que eu abrisse a caixa onde guardava a verdade. Planejei também uma rota de comunicação precisa com meu filho. Sábia que confronta-lo às pressas, poderia impura-lo ainda mais para o lado dela. Sabia também que o silêncio prolongado o deixaria mergulhado na narrativa que ele havia aceitado. Resolvi, então, escrever uma carta menos clara, sem acusações desregradas, com perguntas objetivas e um pedido de diálogo. Entreguei a carta pessoalmente, no almoço de domingo, quando a casa parecia mais propensa a conversas familiares. Ele leu. Os olhos variaram entre culpa e medo, e por um segundo vi a lembrança do menino que eu embalei reaparecer. Ele prometeu que pensar e responderia.
Não foi uma vitória, mas foi o primeiro movimento do tabuleiro em que eu também podia jogar. Enquanto estruturava a tática documental e emocional, mantive aberto um espaço para o imponderável. Pessoas manipuladoras são rápidas em reagir quando sentem que a cortina pode cair. Minha nora, percebendo algo diferente em meus modos, tornou-se ainda mais arrogante. Em encontros sutis, ouvi comentários desdenhosos sobre a minha necessidade de protagonismo. Ela sorriu para convidados como se nada acontecesse, e nas entrelinhas acusou-me de criar problemas onde não existiam. A arrogância dela cresceu como uma parede. Quanto mais eu me fortalecia, mais ela se mostrava confiante, certa de que poderia neutralizar qualquer ameaça com charme e versões ensaiadas. Foi justamente essa arrogância que me deu uma janela. Em uma das festas de família que ela organizou com esmero, percebi em seu comportamento aquele excesso de controle que denotava medo de exposição. Pude ver o quanto ela se preocupava com a imagem, e essa preocupação me permitiu planejar um cenário em que a verdade seria mais difícil de ser moldada. Junto com a advogada e 2 testemunhas, menos a vizinha e a antiga colega de trabalho do meu filho, menos combinei. Com calma uma presença estratégica, estaríamos ali sem sermos aplaudidas, apenas observando, prontas para intervir se necessário. Não se tratava de emboscar, mas de garantir que, se a cortina se levantasse, haveria olhos de fora que não se deixariam comprar por sorrisos. A preparação passou também por desenhar o que eu diria quando a hora chegasse. Treinei minha fala em frente ao espelho, transformando lágrimas que vinham à mente em frases precisas. Evitei o monólogo acusatório. Preferi perguntas que abrissem rendas. Por que essas transferências em segredo? Por que a procuração sem meu conhecimento? Onde estava seu compromisso com nossa família? Saber o que dizer e como dizer foi decisivo. É fácil perder a compostura quando se está diante de quem nos feriu, mas é mais eficaz manter a serenidade enquanto se entrega à lâmina da verdade. E havia ainda medo, esse companheiro antigo que me acompanhou desde que decidi sair da casa deles. Às vezes, à noite, me pegava pensando: será que vai dar certo? A pergunta pulava como uma nota desafinada que me sacudia. A resposta vinha em silêncio, com a mesma humildade que me sustentou nos piores momentos. Se não tentasse, a vergonha e o apagamento continuariam. Se tentasse, poderia recuperar não só o que foi perdido, mas restaurar a dignidade do meu filho e a segurança do meu neto. Esse cálculo me deu coragem. A sala onde a família se reuniu naquele domingo parecia enfeitada para um filme em que eu não gostaria de ser a protagonista. Havia velas, fotos sorridentes na parede e uma mesa posta com cuidado, tudo preparado por ela. Claro, cada detalhe um argumento silencioso a favor de sua versão da realidade. Entrei com a bolsa pesada de papéis e o coração mais pesado ainda, mas com uma clareza que não tinha antes. A verdade precisava de voz, e eu era a única que a tinha naquele momento. Sentei-me como quem se senta numa cadeira de julgamento sem que ninguém tenha pedido. Havia parentes por toda parte, rostos que conhecia desde criança e que agora me olhavam com curiosidade contida. Quando a nora percebeu minha presença, seu sorriso foi rápido, calculado, menos aquela mesma expressão que a protegida pelos aplausos costumava usar. Ela inclinou a cabeça, como se dissesse por dentro: continue, mãe. Meu filho caminhou até mim, hesitante, os olhos grandes como se puxassem o passado para o presente. Respirei fundo e deixei que a calma construída nos últimos dias tomasse meu corpo. Comecei falando do que sempre falei melhor: o simples, o humano. Lembrei de quando ele era pequeno, dos primeiros passos, das noites de febre, das promessas que fizemos um ao outro. Usei essas imagens para abrir uma porta, não para envergonhar, mas para lembrar. Foi um chover de memórias que muitos não esperavam, e por um momento pude ver em alguns olhos um gesto de reconhecimento. Mas eu não estava ali para reviver carinhos. Eu estava ali para mostrar fatos. Mostrei os papéis, um por um, com a mão firme. Entreguei cópias aos familiares mais próximos que eu sabia que não se deixariam comprar por sorrisos.
a vizinha que sempre me ajudou, a antiga colega de trabalho do meu filho, o cunhado que havia demonstrado reservas. A advogada, sentada ao meu lado, fez questão de explicar, com voz clara, o que aqueles documentos significavam: transferências regulares, notas de hotel em datas incompatíveis com as alegadas jornadas de trabalho, uma procuração que transferia poderes sem o conhecimento do titular. A linguagem da legalidade tirou a cortina do teatro. Aquele papel impresso era mais contundente que qualquer narrativa ensaiada. Não fiz acusação com ódio, falei com tristeza. Isso talvez foi a arma mais perigosa. Eu não buscava humilhar, buscava acordar consciências. Enquanto falava, percebi a nora empalidecer. O sorriso dela já não cabia no rosto. Vi também o rosto do colega de trabalho, presente no canto, ensaiando uma máscara que não segurou. Quando mostrei as fotografias, houve um silêncio que cortou a casa como uma faca. As imagens, tão óbvias em sua intimidade, falaram por si mesmas. Eram provas frias de encontros e combinações de uma história escrita em bilhetes, contas e registros. Meu filho ouviu tudo como se aquele mundo inteiro cabulasse sobre suas costas. Havia culpa, surpresa e, sobretudo, uma percepção tardia de que tinha sido manipulado. Ele tentou interpor-se, procurar explicações, mas as contas não aceitam desculpas. Em meio ao choque, ouvi uma voz menos a da nora, menos tentando construir um álibi com sutilezas. É tudo mal entendido. Você está vendo coisas. Mas naquele espaço, com testemunhas, advogada e documentos, as palavras dela pareciam leves demais, vazias. Houve momentos intensos de silêncio. Palavras curtas surgiam. Como você pôde? Eu precisava entender. Frases pontuais que feriam mais que qualquer grito. Poucos diálogos longos. Eu sabia que falar demais seria perder a linha. Em vez disso, deixei que cada fato causado pelo silêncio falasse. Os extratos, as fotos, as declarações, a narrativa montada por ela desmoronou com a precisão de um castelo de cartas quando o vento certo bate. E quando a verdade vinclou, a reação foi imediata, menos choque geral, olhos arregalados, murmúrios que iam crescendo até tornarem-se acusações indiretas. Mas a exposição pública teve um efeito que eu não previra por completo. Revelou facetas do meu filho que eu não queria ver e me mostrou o alcance do orgulho ferido. Ele, pressionado pela vergonha e pela traição, desviou-se por segundos para o conforto do silêncio e isso me cortou profundamente. Havia nele uma mistura de raiva e arrependimento, uma confusão que manifestou-se em reprovações duras à própria mãe que tentava salvar o que restava. Em momento algum respondi com rancor. Respondi com firmeza, com a serenidade de quem não se entrega ao espetáculo. A casa transformou-se numa arena onde cada um buscava um lugar. Uns me olharam com compaixão, outros com surpresa, e alguns, que antes ignoravam sinais, agora buscavam entender. A nora, sentindo a maré a seu desfavor, reagiu como manipuladores costumam reagir quando pegos. Atacou minha credibilidade. Sugeriu, com veneno disfarçado de dúvida, que eu poderia ter plantado provas, que talvez eu estivesse agindo movida por rancor. Foram palavras pequenas, mas calculadas para semear incerteza. A advogada respondeu com firmeza, rebatendo cada insinuação com fatos. A presença de uma voz técnica naquele momento foi decisiva. Tirou da esfera do pessoal e levou tudo para a clareza documental. Quando o cunhado segredou algo no ouvido do meu filho, viu recuar. A verdade havia se tornado uma faca que cortava não só a nora, mas também o filho, que precisava reconhecer sua parte na omissão. As conversas que se seguiram foram curtas, carregadas de emoção. Ele pediu desculpas, tentou justificar-se por medo, por orgulho ferido, por cansaço, mas havia uma frase pequena que me marcou mais que qualquer confissão. Mãe,
Eu não sabia o quanto estava perdido. Aquela admissão tardia foi um passo. Não era redenção, mas era abertura. O choque público rendeu um clímax que deixou marcas. A nora, agora acossada por evidências, tentou recuperar-se com um ataque pessoal, mostrando mensagens fora de contexto e tentando transformar minha história numa busca por protagonismo. Alguns na família engoliram aquilo com a facilidade de quem quer paz social. Outros hesitaram. A balança pesou de modo desigual, mas havia algo que ninguém poderia negar. A cortina havia sido levantada e a farsa que ela mantivera estava agora exposta a olhos que não podiam ser comprados com sorrisos. Ao final daquela tarde, saí de casa com passos errantes. Havia uma sensação de vitória, menos a verdade tinha sido lançada sobre a mesa, menos e, ao mesmo tempo, uma urgência gelada. Expor um veneno costuma despertar outras feras. Enquanto caminhava para casa, ouvi dizeres abafados, olhares que buscavam alinhar narrativas. E mesmo com o alívio da exposição, um pressentimento me seguiu como sombra. A nora, ferida em sua imagem pública, não recuaria facilmente. E no lugar onde crescera o orgulho ferido dela, pude sentir germinar algo mais perigoso. A exposição que fiz naquele domingo teve imediatamente um efeito cortante, menos como uma lâmina que, ao abrir a ferida, deixa aparecer tanto sangue quanto luz. Mas a luz veio acompanhada de dor. Nos dias que se seguiram, percebi que a verdade por si só não reconstrói laços. Ela desnuda, arranca as máscaras e por isso mesmo provoca reações imprevisíveis e brutais. E foi assim que, depois do choque, vieram as consequências que mais me doeram menos, aquelas que ferem não só o corpo, mas a alma que insiste em acreditar no bom senso dos filhos. Meu filho, abalado, entrou num estado que eu mal reconhecia. Alternava entre raiva e culpa, entre a necessidade de me proteger e a vontade de se esconder. Ele se afastou. Não foi só um recuo físico, foi um retraimento emocional que prensou tudo entre nós. Ele começou a me evitar, a não atender ligações, a responder mensagens com monossílabos. A cada resposta curta, sentia como se ele me fechasse um pouco mais dentro de um quarto escuro, onde minhas explicações ecoavam sem alcançar ninguém. Tantas noites eu esperei uma palavra de conforto, uma mão pousando na minha, um perdão que não vinha. Em vez disso, recebi silêncio. E o silêncio, no lugar do abraço, deu espaço para o julgamento alheio florescer em rumor. A família, que eu imaginava dividir minhas dores e buscar a solução junto comigo, também se fragmentou. Alguns parentes, que estavam do meu lado no dia do confronto, recuaram diante de pressões sociais e da promessa de paz que a nora vendia como uma espécie de contrato. Outros passaram a me olhar com cautela, como se eu fosse uma bomba relógio, prestes a explodir sua própria história. Cheguei a sentir pessoas que outrora me chamavam de mãe com ternura, agora murmurando: ela se expôs demais. Essa frase, se expôs demais, pesava como uma sentença, porque me fazia duvidar. Será que minha ação, embora justa, havia sido exagerada? Fiz o certo ou estraguei tudo? O custo prático foi também agudo. Começaram a surgir comentários nas rodas da vizinhança. Algumas feiras de salgados, onde por anos me sustentara com trabalho honesto, perderam clientes que passaram a evitá-la por medo de embolimento. Pessoas que antes me compravam diariamente agora passavam reto. A economia do afeto se transformou em isolamento social e financeiro. Em uma semana, senti diminuir não só a presença de quem me amava, mas também a renda que sustentava meu dia a dia. Era um golpe duplo. Não só feriram minha dignidade, mas também o meio pelo qual eu mantinha a autonomia. E a maior das perdas veio no plano que eu menos poderia suportar: o neto. A nora, num movimento frio e legalista, requereu uma mudança de rotina que restringiu minha convivência com a criança. Alegou, com voz firme, que seria melhor para o bebê seguir uma rotina padronizada, com horários que, supostamente, só ela poderia administrar. Meu filho, pressionado pela vergonha e pelo desejo de manter alguma paz, concordou em estabelecer limites.
Em poucas semanas, minhas visitas foram reduzidas a encontros monitorados. Os cantos do meu coração, que antes se abriam ao som do riso do menino, ficaram pequenos e fechados. Sentir um coração materno ser privado daquele contato é uma dor que tinta nenhuma descreve com justiça. Passei noites inteiras me perguntando se havia ido longe demais. Em momentos de fraqueza, imaginei ter transformado a casa do meu filho num campo de batalha, uma arena onde a criança agora era, sem querer, vítima silenciosa. Pensei em todas as possibilidades. E se ele tiver razão em me pedir distância? E se minha exposição trouxer ainda mais danos à família? Essas perguntas me assombraram como cães que não largam o osso. Às vezes me vi reavaliando minhas escolhas, lembrando das vezes em que poderia ter agido com mais tato, de quando poderia ter esperado mais um pouco. A dúvida corrói, e eu senti essa corrosão com cada gole de café na madrugada. Houve também acusações diretas, venenosas e cruéis. Recebi mensagens anônimas, com ofensas, algumas insinuando que eu havia agido por ambição, outras alegando que eu teria fabricado provas. A internet, que podia ser um aliado, transforma-se num tribunal implacável. Para cada voz que me apoiava, havia duas que me condenavam, sem me conhecer. A sensação era de caminhar por uma rua onde as pessoas apontavam dedos invisíveis, como se cada gesto meu fosse suspeito. O peso do julgamento público me fez recuar, quase a ponto de renegar a energia que me impulsionara a agir. No entanto, a pior ferida não foi exatamente o corte, foi a dúvida que se estabeleceu entre nós. O que me assusta nas manhãs é a pergunta que ecoa no peito: será que fiz o certo? Em alguns momentos, a resposta é clara: sim, fiz. Em outros, o medo participa do coro e me faz pensar que talvez eu tenha precipitado a queda de algo que ainda poderia ser consertado sem tanto estrago. Essa oscilação entre convicção e arrependimento tornou-se parte da minha paisagem. Ela me acompanhava nos instantes em que via o neto em fotos sem mim, nos recessos onde eu percebia que a possibilidade de reconstrução parecia distante. E ainda assim, em meio a esse luto prático e emocional, nasceu uma faísca de esperança que eu não esperava. Uma prima distante que sempre admirou minha coragem começou a visitar-me com frequência. Ela trouxe histórias que reacendiam meus motivos, lembranças dos sacrifícios feitos, relatos dos primeiros passos do meu filho, coisas que a nora não poderia apagar. Outro amigo de longa data, homem simples e discreto, passou a telefonar para me confortar, lembrando que a verdade, por mais penosa, costuma ganhar tempo. Pequenas luzes surgiam em lugares inesperados. Um vizinho que trouxe frutas, uma antiga cliente que voltou a comprar salgados com voz baixa e encorajadora. Essas pequenas manifestações, ainda que tímidas, agiam como sal em ferida. Ardia, mas também dava sinal de vida. E foi nesse estado de sulco e espera que, numa tarde em que eu já pouco esperava surpresas, tocou meu interfone. A voz do outro lado não era a dele. Abri o portão e encontrei um rosto que eu não esperava. A mãe da minha nora, uma mulher de silhueta miúda e olhar cansado, carregando sacos com mantimentos, como se viesse oferecer paz em forma de comida. Esperança e medo se misturaram no mesmo instante. Pensei que talvez viesse pedir desculpas, ou ao menos trazer alguma explicação que amenizasse o estrago. Em vez disso, ela ficou parada na calçada, hesitante, e pediu para falar comigo sozinha. Aceitei, porque naquele momento qualquer palavra parecia melhor que o silêncio pesado que me acompanhava. Sentamo-nos na cozinha, com o cheiro do café que fiz como desculpa para manter as mãos ocupadas. Ela começou com a fragilidade de quem pretende conquistar corações. Falou de uma infância difícil, de um casamento que desfez-se e peda, ou de uma filha que sempre teve pressa de crescer. Contou, em poucas linhas, que a nora tinha uma história de busca por reconhecimento, que muitas atitudes dela vinham de feridas antigas. Sua voz era um pedido manso. Olhe com carinho, não destrua o que pode ser curado. Por um segundo, senti algo derreter dentro de mim menos. Aquela mulher que eu vi ali parecia a imagem da compaixão, e minhas defesas, recém-armadas, vacilaram.
Foi uma cena que poderia ter sido escrita para manipular qualquer mãe. A mãe da nora trouxe uma fotografia antiga, com a filha ainda adolescente, sorridente ao lado de um cartaz que dizia: "Quero ser alguém". Havia nostalgia, havia humanidade. Meus pensamentos correram veloz. E se eu estivesse sendo dura demais? E se, em minha sede de justiça, estivesse destruindo oportunidades de cura? O efeito foi imediato. Uma dúvida antiga, aquela que me perseguira desde o confronto, voltou a martelar minha cabeça menos e se eu tivesse ido longe demais? A hesitação cresceu, quase como se alguém por dentro acendesse uma lâmpada para examinar as minhas escolhas com nova luz. A minha quase capitulação não durou muito, porque a vida tem maneiras sutis de colocar verdades díspares frente a frente. Enquanto eu ponderava, uma mensagem apareceu no meu telefone, uma gravação enviada pela vizinha que costumava passear com um cachorro. Uma mulher prática que não se emocionava com frases feitas. A vizinha havia gravado sem querer uma conversa que ouvira num corredor do prédio. A nora, rindo com o tal colega, comentando exatamente sobre a peça que havia armado, descrevendo com ironia como controlava as contas e manipulava o marido. A mensagem veio como um choque elétrico. A fragilidade que a mãe da nora exibira dependera de uma performance cuidadosamente ensaiada. Ouvi o áudio com as mãos trêmulas. Na gravação, o riso era claro e as palavras denotavam frieza. Havia um comentário, curto e gélido, em que a nora dizia algo que eu jamais imaginara escutar em boca de alguém que fingia desamparo. Ela falara sobre compactar a família, como quem fala de juntar coisas em caixa para economizar espaço. Naquele momento, senti uma náusea que não era apenas de tristeza, era de traição profunda, menos a imagem da fragilidade. Desfez-se, revelando uma mecânica calculada para comprar clemência com quem não via por trás da performance. Ouvi também relatos que vinham de outros cantos. Uma fotografia enviada por um cliente antigo mostrava conversas entre a nora e o colega, em que apareciam mensagens sarcásticas sobre controlar a sogra e comentários que descreviam a manipulação como se fosse um jogo de xadrez. A frieza das palavras cortou qualquer resquício de dúvida que eu pudiera ter. A M. Edanor ali na minha cozinha olhava para as minhas reações com olhos úmidos, mas eu já tangenciava a certeza de que aquilo fazia parte de um roteiro maior do que a compaixão isolada. O público, que até então havia se dividido entre juízos e silêncios, começou a enxergar a máscara caindo. A vizinhança, aquela que antes sussurrava, ela se expôs demais. Agora trocava mensagens e logo surgiram relatos. Quem vira Nora sair em horários estranhos. Quem anotara placas de carros que apareciam em endereços não declarados. Quem escutara telefonemas baixos às 3 da manhã. As pequenas luzes que eu e meus aliados acendêramos foram se multiplicando como velas. De repente, o cenário que eu imaginara ser apenas meu problema doméstico transforma-se em uma conspiração visível, com testemunhas que não aceitavam mais ser enganadas. O que me desconcertou, porém, foi a capacidade da nora de mudar o tom conforme a audiência. Em alguns momentos ela chorava e havia pessoas sinceramente tocadas. Noutras, sorria com aqueles que representavam status e poder e conquistava aliados que antes a consideravam apenas bonita imagem de família. Havia então um duelo de performances. De um lado, a minha verdade cotidiana, com papéis e testemunhas. Do outro, a habilidade dela de moldar cenários e corações com um sorriso estratégico. Era uma batalha entre autenticidade e encenação, e eu sentia que precisaria provar não só fatos, mas caráter. Nesse turbilhão emocional, cheguei a quase recuar. Vi-me pensando em apagar as provas, em devolver-lhes a paz que parecia tão valiosa para muitos. Pensei em desistir da exposição por medo das consequências para o neto, e nesse instante, a lembrança do seu rostinho, das mãos minúsculas que apertavam meu dedo, tornou-se um freio. Lembrei-me de noites em que eu renunciei a mim por ele e compreendi que uma verdade escondida poderia custar caro a segurança daquela criança.
não pude mais ceder ao peso do julgamento alheio. A vida daquele menino valia mais que o medo de perder a aprovação de quem mora no comentário. O ponto de virada veio quando um documento novo apareceu entre as minhas mãos. Um extrato detalhado, enviado por alguém que, até então, parecia neutro, mas que se mostrou atento. Transfers para contas que não eram de babá ou despesas domésticas. Um padrão de pagamentos que traçava um fio direto entre a nora e o colega, como quem paga por silêncio. A evidência era clara, objetiva, incapaz de ser transformada em emoção favorável. Quando mostrei tudo isso na reunião da família seguinte, percebi que muitos não podiam mais negar. Havia aproveitamento, havia manipulação e havia uma construção fria de narrativa para salvar a imagem pública. Pouco a pouco, a maré virou. Algumas pessoas que antes me condenavam passaram a olhar com pesar. Outras jamais mudaram de postura. E também aprendi a citelose sem esperar mais do que a cordialidade devida. A nora, encurralada, tentou uma última cartada durante um encontro. Numa voz que oscilava entre a dor e a acusação, começou a falar de um segredo que, segundo ela, eu guardava menos. Insinuou que eu teria mentido sobre coisas pequenas do passado, que talvez eu tivesse intenção de manipular situações por interesse. Toda a sala mudou de temperatura naquele instante. Eu senti o ar rarefeito, e então ela disse algo que, por sua audácia e frieza, congelou meus ossos. Houve um momento em que tudo parecia irreversível, como se eu tivesse lançado uma pedra num lago e as ondas tivessem chegado a todas as margens, menos Ankela, onde eu permanecia. Mas a vida tem dessas surpresas. As coisas nem sempre quebram para sempre. Às vezes, racham e deixam entrar luz. Foi assim que, aos poucos, começou a brotar uma reconciliação parcial que nem eu mesmo esperava menos lenta. Esquisita, cheia de idas e voltas, e marcada por uma dúvida dolorida que me acompanhou a cada passo. Meu filho começou a aparecer com pequenos gestos primeiro, como quem testa o terreno antes de migrar de volta. Mandou mensagens curtas, pedindo notícias do neto, perguntando se eu precisava de algo. Não eram palavras de culpa explosiva, nem pedidos dramáticos de perdão. Eram pontes frágeis estendidas com as mãos trêmulas de quem teme cair. Quando nos vimos, evitou olhar-me nos olhos por muito tempo. Havia vergonha estampada no rosto, mas também um reconhecimento. Algo havia mudado dentro dele. Uma inquietação que eu conhecia bem menos. A inquietação que aparece quando a consciência finalmente encontra espaço para falar. Aos poucos, em conversas curtas e cheias de silencios significativos, ele começou a admitir falhas. Não foi um monólogo de redenção. Foi uma confissão morna, que parecia mais um pedido de ajuda para entender o que tinha feito. Mãe, eu não percebia como as coisas eram, disse, quase sussurrando, como se temesse que a verdade pudesse romper algo frágil dentro dele. Essas palavras me feriram e me aliviaram ao mesmo tempo. Feriram porque mostravam quanto tempo ele vivera na crosta da omissão. Aliviaram porque indicavam que a cortina havia sido rasgada, ainda que só por uma fresta. A reconciliação não veio completa, veio em retalho. Ele passou a me procurar para falar do neto, a pedir conselhos sobre alimentação e, aos poucos, a dividir tarefas que antes monopolizava a nora. Em algumas manhãs trouxe um menino para ficar algumas horas comigo, e o toque daquele pequeno no meu colo reavivou memórias que me sustentavam. Mas a presença dele ainda vinha acompanhada de uma distância emocional. No olhar havia culpa, no gesto havia hesitação. Ele não sabia como reparar o dano sem parecer invasivo ou dramático demais. Por isso, preferia pequenos atos constantes menos como quem rega uma planta que parece morta, com cuidado e paciência. Do meu lado, a dúvida dominava. Eu vivia uma guerra interior.
perdoar e abrir espaço para a cura, ou manter os limites rígidos para salvaguardar o que restava de dignidade? Em noites longas, repassava mentalmente nossos anos, os sacrifícios, as falhas e os acertos. Havia um medo profundo de que um perdão dado precipitadamente servisse apenas para facilitar novas manipulações. Confiar é um risco, e eu já conhecia o preço desse risco. Por isso, compus um perdão com cautela. Não era um passe livre, mas um convite a caminhar juntos com condições claras. Seria possível reconstruir? Sim, talvez. Mas essa reconstrução exigiria tempo, compromissos públicos e, sobretudo, ações consistentes que traduzissem palavras em mudanças. Enquanto o filho se aproximava, alguns aliados que me apoiaram desde o início foram se tornando mais ativos. A vizinha fiel passou a me acompanhar em consultas médicas quando precisava. A antiga colega de trabalho Axilumi, com documentos e provas que ainda precisavam de ordenação. E aquele cunhado que antes hesitava, aceitou conversar francamente com o meu filho, expondo-lhe fatos que, por afeto, ele não queria ver sozinho. Essas pessoas não curaram a ferida, mas ofereceram respaldo prático e emocional. E isso, na maré alta de solidão, salvo-me de naufragar. A nora, por sua vez, variava entre a compostura e um ataque sutil quando se sentia acuada. Em algumas ocasiões, aparecia com gestos de aparente conciliação, propondo acordos que soavam bem na superfície, mas que escondiam cláusulas e prazos que a mim cheiravam a controle. Aprendi a ler essas nuances como quem decifra sinais em mapas antigos. Há quem ofereça um ramo de oliveira com uma mão, enquanto a outra já segura a faca. Por isso, a reconciliação que aceitei foi sempre condicionada, encontros supervisionados, participação de mediadores quando decisões financeiras surgiam, e um acompanhamento jurídico para evitar que mudanças unilaterais reescrevessem nossa realidade. Perdoar não me tornava boba, tornava-me prudente. O neto, inocente nesse jogo de placas e máscaras, reagiu como a criança que é, com alegria simples de quem reconhece afeto quando o recebe. Havia dias em que sua risada preenchia a casa e, por instantes, eu esquecia os estragos causados. Em outras ocasiões, via nele reflexos de tensão que me cortavam, uma hesitação ao me pegar no colo, quando via a expressão séria na mãe, um movimento cauteloso que denunciava que, mesmo menino, captava o clima e guardava pedacinhos de medo. Isso me fez decidir que a prioridade era proteger sua infância. Os passos de reconciliação deveriam ser planejados para não torná-lo instrumento de guerra. A comunidade, essa rede de olhares e opiniões, também se transformou. Alguns que antes estavam duvidosos passaram a me visitar com sorrisos contidos e palavras de solidariedade. Outros jamais mudaram de postura. E também aprendi a citá-los sem esperar mais do que a cordialidade devida. Em almoços e encontros, as conversas ganharam um tom mais cauteloso. Ninguém queria inflamar antigas chamas. Eu, por minha vez, aprendi a falar menos e a ouvir mais. Não por covardia, mas para observar se as ações se alinhavam às palavras. A cada pequena vitória, menos uma ligação de agradecimento do meu filho. Uma tarde com um neto sem dramas. Um gesto público de responsabilidade da nora menos eu registrei mentalmente como prova de progresso, mas a história já me ensinara que progresso pode ser falso quando a intenção é apenas aparente. Por isso, mantive vigilância e ternura num mesmo pacote. Oferecia alimentos, colo e presença, mas lembrava sempre os acordos combinados. Reconciliação, para mim, passou a significar responsabilidades compartilhadas, sobretudo no cuidado com aquele pequeno ser que merecia crescer sem ver o mundo dos adultos como um campo minado. Havia, entretanto, feridas que sequer o tempo parecia querer cicatrizar depressa. Em noites de insônia, repetia mentalmente a última vez em que meu filho me havia pedido que me afastasse. Aquela frase ecoava como um punhal que deixara marca. A reconciliação parcial não apaga, um tapa menos apalpa-o com cuidado, observa a cicatriz e decide se irá ou não tocar novamente. Eu tinha vontade de abraçar
e também de manter distância. Havia momentos de ternura tão intensos que me faltava ar e outros de dúvida cortante que me faziam fechar as portas com força para não ser surpreendida. No entanto, uma mudança tão sutil quanto definitiva começou a acontecer. Meu filho assumiu, timidamente, a responsabilidade de pequenas decisões que antes deixava por conveniência. Pagou uma parte de uma conta que antes era manejada pela nora. Informou-me com antecedência sobre horários de visita. Conversou com profissionais quando dúvidas médicas surgiam. Nada grandioso ao ponto de apagar tudo, mas suficiente para me mostrar que havia vontade real de reconstruir. Essas migalhas de mudança foram mais valiosas do que provas e discursos públicos. Elas indicavam uma transformação prática, ainda que lenta, e eu seguia alimentando essa centelha com cuidado. E quando já acreditava que a reconciliação, mesmo que parcial, tinha encontrado um caminho com um ritmo próprio, a visita que recebi não foi a de quem vinha pedir conselhos, foi a de quem vinha encerrar um círculo. Bati o olho na figura do oficial com a pasta na mão e senti algo dentro de mim se reordenar. Ele, apresenta-se com formalidade, disse que havia recebido denúncias e provas menos muita gente anônima, papéis, gravações e que aquilo precisava ser apurado para proteger o menor. Naquele instante, uma mistura de alívio e temor me atravessou. Alívio, porque finalmente a máquina da verdade parecia engatar. Temor, porque sabia que, uma vez acionada, não haveria retorno fácil ao conforto de antes. Eu já tinha visto como a exposição podia arrancar relações. Agora, porém, havia algo em jogo maior do que orgulho ferido. A segurança do meu neto. A investigação correu mais rápido do que eu imaginara. Documentos e gravações que eu ajudara a reunir foram conferidos por técnico. Testemunhas foram ouvidas. Extratos foram cruzados com datas e locais. Foi um processo metódico, frio e, ao mesmo tempo, profundamente humano. Em certas manhãs eu senti um peso no peito, como se estivesse acompanhando o parto de uma energia nova. A justiça, não a justiça vingativa que some cedo, mas a justiça procedural que desarma jogos e impede que crianças sejam usadas como peões. Quando a primeira intimação chegou, soube que havia dado passos decisivos e que o teatro de sorrisos, que tanto me machucara, começava a ruir. A nora perdeu o que mais valorizava, a fachada. O trabalho que dependia de uma imagem impecável, revelou-se vulnerável diante de provas concretas. O colega de trabalho, exposto nas transferências e nas conversas, também sofreu as consequências. No âmbito civil e trabalhista, portas que antes se abriam com facilidade foram fechadas. Mas a perda maior, para ela, foi a autoridade que antes impunha dentro de casa, o poder de ditar rotinas, de isolar meu filho, de transformar a intimidade em moeda de troca. Esses mecanismos, que pareciam sólidos, desmoronaram quando confrontados com o que, até então, eram apenas suspiros e suspeitas. Meu filho atravessou tudo isso como quem acorda de um sono profundo. A consciência dele, tantas vezes adormecida pela pressa da convivência, despertou com a força de uma ressaca. Virou-se para mim com olhos que pediam mais do que perdão, pediam ajuda para reconstruir-se. Não foi um momento de redenção milagrosa, foi um processo lento, cheio de tropeços e sinceridades dolorosas. Assumiu o erro de ter silenciado, a culpa por não ter visto, e começou a reparar com ações concretas. Reorganizou finanças, reabriu diálogos com profissionais, estabeleceu limites claros com quem não tinha o bem do filho como prioridade. Essas atitudes, práticas e honestas, foram mais eloquentes que qualquer discurso de arrependimento. A perda que mais me feriu menos, a distância imposta entre mim e meu neto, também encontrou uma resposta. Em audiência, com o apoio de documentos e testemunhos que provavam a manipulação. Ficou decidido que a rotina do menino seria revista de forma a priorizar seu bem-estar e vínculos afetivos. Não foi uma vitória celebrada com fogos. Foi uma conquista administrativa, medida por horários, por pareceres técnicos e por promessas públicas escritas em mesa de cartório. Mas, para mim,
Cada 2 horas a mais de contato foram como renovar um contrato com a vida. Ver a risada do menino novamente, sentir suas mãos pequenas buscando as minhas, significava que a presença de uma avó dedicada não seria mais desprezada como incômodo. Esse restabelecimento trouxe reflexos poderosos. Minha dignidade, arranhada pelas acusações e pelo silêncio do filho, foi sendo recuperada não pelo aplauso dos outros, mas pela confirmação de que minha história tinha valor. Pessoas que antes cochichavam começaram a se aproximar com olhos diferentes, não por terem descoberto minha razão, mas por terem visto que a verdade, quando bem fundamentada, resiste ao tempo. A vizinhança voltou a ser um espaço de cumplicidade. A clientela dos salgados retornou aos poucos e eu aprendi a receber esses gestos de gentileza sem confundi-los com redenção plena. Era um restauro lento, mas verdadeiro. A nora, por outro lado, perdeu credibilidade e, sobretudo, o controle sobre a narrativa familiar. Perdeu também o espaço de segurança que usara para manipular. Em termos práticos, isso significou acordos legais que limitavam sua capacidade de agir unilateralmente em decisões sobre o menino. Significou uma rede de apoio institucional atenta. Mas o golpe mais duro, talvez, tenha sido o espelho. Quando olhou para si, já não encontrou apenas a mulher impecável que se apresentava ao mundo. Encontrou decisões que feriram outras pessoas e, diante disso, não havia maquiagem que resolvesse o estrago. Eu não experimentei ódio triunfante. Não celebrei a queda dela como se fosse um troféu. Pelo contrário, senti uma mistura complexa, menos alívio, compaixão e uma firmeza nova. Percebi que, por mais que tenha sofrido, não desejo para ninguém o padecer de perder a própria condição humana. O que eu queria era justiça, não destruição. E a justiça, quando aplicada com humanidade, abre caminhos para que se reconheça erro e, quem sabe, se reconstrua com limites claros. A transformação mais profunda, porém, não veio só das decisões judiciais ou das mudanças de rotina. Veio de dentro, no silêncio das noites. Ao lembrar da frase que me lançou para fora de casa, talvez seja melhor você se afastar um pouco. Percebi que aquilo já não me definia. A dor daquela frase ainda ecoava, mas agora vinha acompanhada de um orgulho tranquilo. Eu tinha uma história digna, construída com esforço e escolhas dolorosas, e essa história merecia respeito. Recuperei, assim, algo que há muito me faltava: o reconhecimento de que minha vida tem limites e que o amor não justifica o apagamento da minha própria existência. As relações familiares mudaram, de modo que não posso controlar inteiramente. Algumas pessoas seguiram por caminhos distintos, outras lentamente, voltaram a me procurar com vontade de construir pontes. Meu filho e eu caminhamos numa estrada nova, onde os laços são regados por ações e não por palavras vazias. Ainda há dias em que a desconfiança bate à porta. Há episódios de silêncio que fazem a cicatriz arder. Mas também há rituais renovados, almoços simples, consultas compartilhadas, passeios com o menino no parque em que sua risada enche o ar, e eu volto a acreditar que o tempo, aliado a decisões firmes, pode recompor o tecido que foi rasgado. Houve perdas práticas, sim, relações que não se reconstituíram, laços que se mostraram frágeis demais para suportar verdades duras. Também houve preço financeiro, noites de angústia e a sensação constante de que, ao procurar justiça, coloquei minha própria história em exposição. Tudo isso custou, mas no balanço final, aquilo que recuperei foi maior. Recuperei dignidade, restabeleci um lugar no coração do meu neto e reconquistei a capacidade de olhar para mim sem pedir desculpas. A vitória, então, não foi o quanto tirei deles em público, mas o quanto me restituí em alma. E quando fecho os olhos para recordar os dias em que me pediram para me afastar, sinto agora uma serenidade que antes desconhecia. Por mais que as cicatrizes permaneçam como lembrança das batalhas, elas também funcionam como medalhas silenciosas de quem não se deixou apagar.
Descobri que a força de uma mãe não está apenas no abandono que suporta, mas na coragem de enfrentar o que ameaça a vida dos seus. E por fim, entendi que o que havia de mais precioso não era justamente o que eu havia perdido naquela noite de silêncio menos, mas aquilo que através da dor vinha ganhar.